Nos últimos dias de agosto de 1939, o quartel-general do Exército Imperial Japonês em Tóquio recebeu duas notícias que chegaram quase simultaneamente e que juntas mudaram o curso da maior guerra da história. A primeira: as forças soviéticas do general Georg Zhukov haviam cercado e destruído por completo a 6ª Armada Japonesa nas estepes de Nomonhan, na fronteira entre a Manchúria e a Mongólia Exterior. A segunda: a Alemanha nazista, aliada do Japão através do Pacto Anti-Comintern, acabara de assinar um pacto de não agressão com a União Soviética. No prazo de 48 horas, o Japão havia sofrido sua pior derrota militar em décadas e sido traído diplomaticamente pelo seu parceiro mais importante. O gabinete do primeiro-ministro Kiichiro Hiranuma, incapaz de processar o que chamou de mistérios complexos dos alinhamentos internacionais em mudança, renunciou coletivamente. Esse duplo choque de agosto de 1939 contém, em forma de semente, a resposta a uma das grandes perguntas da Segunda Guerra Mundial. Por que o Império do Japão, que havia lutado contra a Rússia em 1904, que havia intervindo na Sibéria em 1918, que durante toda a década de 1930 esteve militarmente obcecado em destruir o comunismo soviético, acabou optando por não atacar a URSS quando teve a oportunidade mais clara de fazê-lo? A resposta não é simples nem única. É uma cadeia de humilhações militares, fracassos estratégicos, armadilhas geopolíticas e decisões mal calculadas que começaram muito antes de Pearl Harbor. Para reconstruí-la com rigor, é necessário seguir o fio desde a guerra de 1904 até a ofensiva soviética de agosto de 1945, passando pelo pântano chinês, pelos campos de Nomonhan, pelos mares em chamas do Pacífico e pelas estepes da Manchúria, onde um exército esperou em vão uma ordem que nunca chegou. Em 1904, o Império do Japão desafiou o poderoso Império Russo numa guerra que o mundo ocidental considerava uma aposta suicida. O resultado foi uma vitória japonesa espetacular que abalou a ordem global. A frota russa do Báltico, enviada numa viagem de 20 mil quilômetros ao redor da África para reforçar o teatro de operações, foi quase completamente destruída no Estreito de Tsushima pelo almirante Heihachiro Togo. A Rússia perdeu não apenas a guerra, mas também seu acesso ao Pacífico, sua influência na Manchúria e na Coreia, e uma parte substancial de seu prestígio como potência. Essa vitória marcou profundamente a cultura estratégica japonesa. O exército imperial aprendeu uma lição que depois repetiria como dogma: a Rússia, embora grande, era derrotável. Além disso, os termos do Tratado de Portsmouth em 1905 entregaram ao Japão a metade sul da ilha de Sakhalina, os direitos sobre o ferrovia da Manchúria do Sul e influência política sobre a Coreia. A expansão territorial por meio da guerra havia se mostrado extremamente lucrativa, mas a vitória de 1905 também deixou uma dívida pendente. A Rússia havia sido derrotada, não destruída. Conservava a Sibéria, a Mongólia Exterior e a metade norte de Sakhalina. Nos círculos militares japoneses, isso era percebido como uma ameaça estratégica permanente. Um urso ferido que algum dia recuperaria suas forças. Quando em 1917 a Revolução Bolchevique transformou a Rússia na União Soviética, essa ameaça ganhou uma dimensão ideológica nova e, para os militaristas japoneses, ainda mais assustadora. Não era apenas um rival territorial, era o núcleo de uma revolução internacional que ameaçava a ordem imperial japonesa por dentro. Entre 1918 e 1922, o Japão interveio militarmente na Sibéria com até 70 mil soldados, nominalmente para apoiar as forças contra-revolucionárias brancas, mas na prática para adquirir território e bloquear a consolidação soviética no Extremo Oriente. A intervenção fracassou. As forças japonesas não conseguiram assegurar a Sibéria, o apoio internacional evaporou e o Exército Vermelho acabou consolidando o poder. O Japão retirou suas últimas tropas em 1925, humilhado e sem ter obtido nada.
A oposição interna a essa aventura foi notável, algo excepcional na cultura política japonesa da época, e os veteranos dessa campanha fracassada guardaram um ressentimento silencioso que alimentaria o debate estratégico nos anos seguintes. Ao longo das décadas de 1920 e 1930, a propaganda militar japonesa apresentava a União Soviética como a ameaça existencial suprema. Os livros escolares inculcavam desde cedo a imagem da Rússia como o adversário natural do Japão. Em 1932, o Ministério da Educação promoveu uma redação escolar cujo conteúdo revelava com precisão perturbadora a direção dessa formação da juventude imperial. Crianças escreviam sobre matar russos e cortar cabeças inimigas como se descrevessem um jogo. Essa saturação ideológica não era acidental. Preparava a sociedade para aceitar, eventualmente, uma guerra de aniquilação contra o Estado soviético. No entanto, entre propaganda e estratégia sempre existe uma distância. O desejo de destruir a URSS era genuíno nos círculos militares japoneses. A capacidade de fazê-lo no momento escolhido era outra questão completamente diferente, e essa divergência entre ambição e capacidade constitui o fio condutor de toda a história que se segue. O precedente da intervenção siberiana fracassada de 1918 a 1922 também deixou uma lição tática concreta que os planejadores mais lúcidos não esqueceram. A Sibéria é extremamente difícil de conquistar e praticamente impossível de manter. As distâncias são colossais, as infraestruturas escassas e o inverno é um adversário que não negocia. 70 mil soldados japoneses com apoio ocidental não conseguiram assegurar o extremo oriente soviético em 4 anos. A ideia de que um ataque unilateral sem apoio ocidental poderia lograr isso numa campanha de verão era, para qualquer planejador que tivesse estudado essa história, uma fantasia. A máquina de guerra fica presa na China, o pântano interminável. Em 18 de setembro de 1931, oficiais do exército de Kwantung, a força japonesa estacionada na Manchúria, fizeram explodir uma pequena seção da ferrovia da Manchúria do Sul perto de Mukden e culparam sabotadores chineses. Era uma mentira. Era também o início da guerra mais longa e custosa que o Japão jamais travaria. Em menos de 6 meses, o exército de Kwantung havia conquistado toda a Manchúria, uma região de mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, e estabelecido o estado fantoche de Manchukuo sob o último imperador Puyi. O incidente da Manchúria revelou algo perturbador sobre a estrutura de poder japonesa. O exército podia iniciar uma guerra sem autorização do governo civil e apresentar a Tóquio um fato consumado que os líderes civis se viam praticamente obrigados a ratificar. Os oficiais que haviam orquestrado a operação não foram processados nem punidos. O precedente foi estabelecido com uma clareza brutal. A insubordinação bem-sucedida não apenas era tolerada, como era retroativamente legitimada. Esse precedente envenenou a tomada de decisões japonesa ao longo da década e meia seguinte. O ministro do Exército Sugiyama Hajime disse ao Lorde Guardião do Selo Privado, pouco depois do incidente da ponte Marco Polo em 1937, que a guerra contra a China estaria resolvida em 1 mês. Essa estimativa estava errada por anos inteiros. O problema chinês revelou-se estruturalmente insolúvel. O exército japonês era capaz de capturar cidades, até mesmo capitais. Tomou Nanquim em dezembro de 1937, com consequências que o mundo não esqueceria. Mas capturar cidades não equivalia a conquistar a China. O governo nacionalista de Chiang Kai-shek retirou-se para o interior do país, primeiro para Hankou e depois para Chongqing, no coração montanhoso de Sichuan, fora do alcance efetivo das forças japonesas. As linhas de suprimento se estendiam até se romperem. O controle japonês real limitava-se a cidades, ferrovias e áreas costeiras. Os massacres cometidos em Nanquim em dezembro de 1937 e janeiro de 1938 não apenas chocaram a opinião internacional, endureceram a resistência chinesa até transformá-la em algo que nenhuma concessão diplomática menor poderia mais dissolver. Longe de quebrar a vontade do adversário, a brutalidade alimentou sua determinação. A guerra de guerrilha comunista, liderada por Mao Zedong a partir de Yan'an, acrescentava uma segunda dimensão ao conflito.
Os comunistas não defendiam posições fixas. Infiltravam-se entre a população civil, atacavam colunas de suprimento, cortavam linhas de comunicação e desapareciam. Contra esse tipo de guerra, a superioridade aérea e de artilharia japonesa tinha utilidade limitada. Nos mapas do Estado-Maior, o exército japonês parecia controlar vastas extensões do país. Na realidade do terreno, controlava com dificuldade até mesmo as cidades que nominalmente ocupava. O historiador japonês Saburo Ienaga observou que o exército imperial havia preparado meticulosamente planos de guerra contra a União Soviética ao longo de toda a década de 1930, mas não havia elaborado nenhum plano sério para uma guerra geral com a China. O desprezo pelo adversário chinês era tão profundo que os líderes militares simplesmente não haviam considerado a possibilidade de uma resistência prolongada. Essa cegueira estratégica teria consequências enormes, porque o pântano chinês absorveria os recursos humanos e materiais que seriam necessários para qualquer outra aventura militar de grande escala. Em 1937, quando a guerra na China se generalizou após o incidente da ponte Marco Polo, o exército imperial tinha cerca de 1 milhão de homens comprometidos no continente asiático. Em 1941, esse número ultrapassava os 2 milhões. Cada reforço enviado à China era um reforço que não podia ser deslocado para a Manchúria contra a URSS, nem para o Pacífico contra os Estados Unidos. A guerra chinesa não era apenas um fracasso estratégico. Era uma armadilha que consumia os recursos do Império com uma voracidade sem limite visível. O experimento Rokushin, a doutrina do ataque ao norte. Durante toda a década de 1930, o debate estratégico central dentro do exército imperial japonês foi a confrontação entre duas facções conhecidas em japonês como Rokushin-ron, a doutrina do avanço para o norte, e Nanshin-ron, a doutrina do avanço para o sul. A primeira queria atacar a União Soviética, expandir-se pela Sibéria e pela Mongólia e eliminar a ameaça comunista de uma vez por todas. A segunda propunha avançar para o Sudeste Asiático e o Pacífico, apoderar-se dos recursos naturais das colônias europeias enfraquecidas e construir uma esfera de coprosperidade asiática sob hegemonia japonesa. A facção do Norte dominou o pensamento do exército durante a maior parte dos anos 1930. Essa orientação tinha raízes profundas. A vitória de 1905, o ressentimento pela intervenção fracassada na Sibéria, a ideologia anticomunista que permeava os círculos militares e a crença de que a Manchúria e a Mongólia eram a primeira linha de defesa do Império contra o avanço soviético. O Pacto Anti-Comintern, assinado com a Alemanha em 1936, reforçou essa orientação. Se Berlim e Tóquio atacassem a URSS simultaneamente pelo leste e pelo oeste, a destruição do Estado comunista parecia viável. A facção do Sul, por sua vez, tinha suas bases de apoio principalmente na Marinha Imperial, cuja razão de ser era o controle dos mares e cujas ambições naturais apontavam para o Pacífico e o Sudeste Asiático. Essa divisão institucional entre o Exército de Orientação Norte e a Marinha de Orientação Sul não era meramente teórica. Ela se traduzia em rivalidades orçamentárias, planejamentos operacionais incompatíveis e um sistema de tomada de decisões no qual nenhuma das duas instituições conseguia impor plenamente sua visão. Oficiais do Exército e da Marinha não apenas planejavam guerras separadamente, como em muitos casos não compartilhavam informações operacionais nem coordenavam seus planos de maneira sistemática. Para testar a solidez do flanco norte, o Exército realizou uma série de provocações militares contra posições soviéticas durante 1937 e 1938. Em julho de 1937, exatamente um mês antes do início da guerra em grande escala na China, unidades japonesas atacaram deliberadamente uma guarnição soviética no que o historiador Nishimura Toshio descreveu como um reconhecimento em força, para verificar se a URSS tinha a intenção de atacar. Em julho de 1938, a provocação se repetiu em Changkufeng, na fronteira entre a URSS, a Coreia e a Manchúria. O comandante da 19ª Divisão, o general Odaka Kamezu, lançou o ataque violando uma ordem imperial direta e encobriu sua insubordinação ao informar falsamente a Tóquio
que estava respondendo a um primeiro ataque soviético. Nenhuma dessas ações foi punida. Nesse mesmo período, o debate entre as facções Rokushin e Nanshin também adquiriu uma dimensão orçamentária frequentemente ignorada. Cada território do Sudeste Asiático que a Marinha reivindicava como objetivo estratégico era um argumento a favor de aumentar o orçamento naval. Cada quilômetro da fronteira siberiana identificado pelo exército como ameaça era um argumento a favor da expansão das divisões terrestres. O debate estratégico sobre a direção da expansão era também, em um nível mais prosaico, uma competição entre duas instituições pelos recursos limitados do Estado. Essa dimensão burocrática e orçamentária fazia com que nenhuma das facções tivesse incentivos reais para ceder à outra, pois ceder significava não apenas aceitar uma estratégia diferente, mas também aceitar um orçamento menor. Essa leitura era compreensível, dado o contexto. Stalin havia executado o marechal Mikhail Tukhachevsky e grande parte da alta cúpula militar soviética em 1937, no auge dos expurgos. O Exército Vermelho parecia decapitado, desorganizado e vulnerável. Era o momento ideal para atacar, raciocinavam os falcões do Estado-Maior japonês. A Batalha de Changkufeng terminou em um empate tático desconfortável para ambos os lados, mas os japoneses tiraram dela a conclusão equivocada de que os soviéticos podiam ser pressionados. Nomonhan, o choque que mudou tudo. Na primavera de 1939, o exército de Kwantung decidiu avançar novamente. A disputa era pelo controle de uma área de pastagens próxima ao rio Halya, na fronteira entre Manchukuo e a Mongólia Exterior. Duas interpretações incompatíveis sobre onde passava essa fronteira colocaram em confronto as guarnições japonesas e mongóis. Em maio, unidades de cavalaria japonesas atravessaram o rio Halya e as forças soviético-mongóis as expulsaram. O exército japonês escalou a resposta, os soviéticos também. O que se seguiu ficou conhecido no Japão como o Incidente de Nomonhan e na Rússia como a Batalha de Khalkhin-Gol, uma catástrofe japonesa de proporções que o governo imperial tentou ocultar por décadas. O general Georgy Zhukov, que se tornaria um dos grandes arquitetos da vitória soviética na Europa, comandou as forças do Exército Vermelho nesse teatro. Zhukov aplicou uma doutrina de guerra mecanizada que o exército japonês simplesmente não estava em condições de enfrentar. Coordenação de tanques, artilharia, aviação e infantaria motorizada em operações de envolvimento profundo. O Estado-Maior japonês havia enviado ao teatro de operações unidades que considerava suficientes para um simples choque de fronteira. O que encontrou foi uma força soviética que vinha se preparando silenciosamente para exatamente esse tipo de confronto. Zhukov acumulou ao longo de semanas uma superioridade material esmagadora. 500 tanques, 300 carros de combate adicionais, 500 peças de artilharia e quase 600 aviões. Em 20 de agosto de 1939, enquanto o mundo olhava para a Polônia, onde diplomatas alemães negociavam seu pacto com Stalin, as forças soviéticas lançaram uma ofensiva em 3 colunas que cercou sistematicamente as posições japonesas. As perdas japonesas foram devastadoras, mais de 18 mil mortos, segundo cifras que o governo japonês manteve classificadas até 1966. Os soldados japoneses tentaram deter os tanques soviéticos lançando coquetéis Molotov com garrafas de vidro cheias de gasolina. O contraste tecnológico e doutrinário era brutal. Para além das estatísticas, o trauma psicológico de Nomonhan dentro dos quadros do exército foi enorme. Foi a primeira vez desde 1905 que o exército imperial sofreu uma derrota inequívoca em campo aberto contra um adversário de primeiro nível. Nomonhan demonstrou várias coisas simultaneamente. Primeiro, que o exército imperial tinha um problema sério de equipamento. Seus blindados eram obsoletos, sua artilharia era insuficiente e sua doutrina de combate estava atrasada em relação à soviética. Segundo, que o exército soviético, apesar dos expurgos, havia mantido ou recuperado uma capacidade de combate formidável quando bem comandado. Terceiro, e talvez o mais importante para as decisões posteriores, que uma guerra contra a URSS não seria a campanha rápida e vitoriosa que os planejadores do Estado-Maior imaginavam.
Seria uma guerra de desgaste em um território imenso, com linhas de suprimento gigantescas e contra um adversário capaz de absorver golpes severos e continuar lutando. A humilhação de Nomonhan foi seguida quase imediatamente pela notícia do pacto Molotov-Ribbentrop, o acordo de não agressão germano-soviético assinado em 23 de agosto de 1939, que deixou o Japão estrategicamente isolado e sem seu aliado europeu. O governo Hiranuma renunciou. Os defensores do ataque ao norte ficaram, ao menos temporariamente, desacreditados. O Japão assinou uma trégua com a União Soviética que aceitou as reivindicações territoriais soviéticas. Foi uma derrota diplomática que coroou uma derrota militar. O Pacto de Neutralidade, um equilíbrio frágil. A derrota de Nomonhan não extinguiu as ambições em direção ao norte, mas as adiou. O debate estratégico continuou em Tóquio ao longo de 1940 e início de 1941, enquanto o mundo mudava a uma velocidade vertiginosa. Em maio de 1940, a França caiu diante da Wehrmacht em apenas 6 semanas. Holanda e Bélgica também. As colônias europeias no Sudeste Asiático, a Indochina francesa, a Malásia britânica, as Índias Orientais holandesas, ficaram de repente expostas e aparentemente indefesas. Para os estrategistas da facção do Sul, a oportunidade era tentadora demais. Ali estavam a borracha, o estanho, o níquel e, sobretudo, o petróleo de que o Império precisava desesperadamente. Foi nesse contexto que o chanceler Matsuoka Yosuke viajou a Moscou em abril de 1941 e assinou o Pacto de Neutralidade Soviético-Japonês. O tratado tinha uma lógica clara. Se o Japão fosse expandir-se para o sul, precisava garantir que a URSS não o atacaria pelas costas. Os soviéticos, por sua vez, tinham razões próprias para o acordo. A ameaça alemã já era perceptível e assegurar o flanco oriental reduzia a pressão sobre seus recursos militares. O pacto beneficiava ambas as partes no curto prazo. Matsuoka era uma figura peculiar na diplomacia japonesa. Tinha passado anos nos Estados Unidos, falava inglês fluentemente e possuía uma visão global que muitos de seus contemporâneos do exército simplesmente não tinham. Na Assembleia da Liga das Nações em 1933, havia proferido o discurso de retirada do Japão com tal teatralidade que os delegados ficaram em absoluto silêncio. No entanto, essa mesma tendência ao gesto dramático o tornaria um fator de instabilidade. 2 meses depois de assinar o Pacto de Neutralidade com Moscou, defenderia apaixonadamente sua ruptura para atacar a URSS. O que ninguém em Tóquio antecipou foi que, apenas 2 meses após a assinatura do pacto, em 22 de junho de 1941, a Alemanha invadiria a União Soviética com a maior concentração de forças militares da história. A Operação Barbarossa mudou radicalmente o cálculo estratégico japonês. O próprio Matsuoka, que acabara de assinar o Pacto de Neutralidade, tornou-se o defensor mais barulhento de rompê-lo e atacar a URSS pelo leste. Na Conferência Imperial de 2 de julho de 1941, Hara Yoshimitsu, presidente do Conselho Privado, argumentou sem rodeios que a União Soviética era o inimigo ideológico do Japão e que a oportunidade de destruí-la não voltaria a surgir. A decisão tomada pela Conferência Imperial naquele dia de julho foi ambígua em seus termos e cristalina em suas implicações reais. O Japão esperaria para ver como a guerra germano-soviética se desenvolveria. Se a Alemanha esmagasse rapidamente a URSS, o Japão atacaria para recolher os despojos territoriais na Sibéria. Se a frente se estabilizasse ou a URSS resistisse, o Japão avançaria para o sul. Era uma estratégia oportunista que dependia de que outros fizessem o trabalho pesado. No entanto, por trás dessa ambiguidade formal, o exército começou imediatamente os preparativos para o cenário norte. O exército de Kwantung, na Manchúria, foi reforçado até atingir 700.000 homens. O Estado-Maior preparou planos detalhados para a administração dos territórios siberianos que seriam ocupados após a vitória. As manobras foram denominadas oficialmente Exercícios Especiais do Exército de Kwantung, um eufemismo que não enganava ninguém. O exército queria atacar a URSS, estava pronto para fazê-lo, só precisava que a Alemanha cumprisse sua parte.
O Japão era um país sem recursos próprios suficientes para sustentar uma economia industrial moderna. Importava 80% de seu petróleo, a maior parte de seu ferro e a totalidade de alguns minerais críticos. O maior fornecedor de petróleo era, de longe, os Estados Unidos. Quando o Japão ocupou o norte da Indochina em setembro de 1940 e assinou o Pacto Tripartite com Alemanha e Itália no mesmo mês, Washington respondeu com restrições graduais às exportações. Quando o Japão ocupou o sul da Indochina em julho de 1941, o presidente Roosevelt congelou todos os ativos japoneses nos Estados Unidos e estabeleceu um embargo praticamente total ao petróleo. Grã-Bretanha e Países Baixos seguiram o mesmo caminho. De um dia para o outro, o Japão perdeu o acesso a 80% de seu fornecimento de petróleo. As reservas estratégicas japonesas permitiriam sustentar as operações militares por 1 a 2 anos, segundo os cálculos mais otimistas dos planejadores. Depois disso, a máquina de guerra simplesmente pararia por falta de combustível. Os aviões não voariam, os navios não navegariam, os tanques não se moveriam. A alternativa era conquistar os campos petrolíferos das Índias Orientais holandesas, que produziam milhões de toneladas anuais e eram suficientes para as necessidades japonesas. Aqui residia o dilema fundamental que tornava impossível a guerra ao norte. A Sibéria não possui campos petrolíferos nas áreas mais acessíveis a partir da Manchúria. A Mongólia não tem petróleo. Uma guerra contra a URSS teria sido uma campanha de conquista territorial que não resolvia o problema energético do império e que ainda comprometeria as forças necessárias para avançar ao sul. Os campos petrolíferos de Palembang, em Sumatra, e de Bornéu estavam no sudeste asiático. Para alcançá-los, o Japão teria de enfrentar a Grã-Bretanha, os Países Baixos e, quase inevitavelmente, os Estados Unidos. A geografia também jogava contra o cenário norte, de maneira que os mapas do Estado-Maior sistematicamente minimizavam. As linhas ferroviárias na Sibéria Oriental eram escassas. O Transiberiano era um gargalo único. E o terreno siberiano transformava qualquer campanha de verão em um pesadelo logístico e qualquer campanha de inverno em algo diretamente suicida. Napoleão havia aprendido essa lição na Europa. A Wehrmacht estava aprendendo exatamente isso no momento em que o Estado-Maior japonês deliberava. Os argumentos geográficos que tornavam imprudente a invasão da Rússia pelo oeste aplicavam-se com igual ou maior força a uma invasão pelo leste. Na reunião do Estado-Maior Conjunto de 1º de novembro de 1941, o vice-almirante Tsukada Isao expôs a lógica do avanço ao sul com uma clareza que deixava pouco espaço para ilusões. O controle do Sudeste Asiático forneceria as matérias-primas para sustentar a guerra na China e, eventualmente, forçar a rendição soviética também, eliminando assim os problemas em ambas as frentes por meio de uma sequência de vitórias escalonadas. Era um raciocínio que dependia de que cada etapa funcionasse conforme o planejado e ignorava sistematicamente a possibilidade de que algo desse errado. O almirante Nagano Ozami, chefe do Estado-Maior Naval, admitiu na mesma reunião que o Japão poderia combater eficazmente por aproximadamente 2 anos, mas que não era possível fazer previsões além desse horizonte. Era uma confissão de que o Império estava prestes a entrar na maior guerra de sua história sem uma estratégia de longo prazo viável. O primeiro-ministro Tojo, quando estadistas mais experientes expressaram dúvidas, pediu que confiassem no governo. Uma guerra que ninguém podia calcular além de 24 meses, avançava para seu início com a mecânica surda de uma máquina que já ninguém conseguia parar. Barbarroja, a oportunidade perdida e Pearl Harbor. Durante os primeiros meses da Operação Barbarossa, a tentação de atacar a URSS pelo leste foi enorme. As notícias vindas da frente oriental eram extraordinárias. Em 6 meses, a Wehrmacht havia avançado mais de 1.000 quilômetros para o interior da URSS, destruído ou capturado vários milhões de soldados soviéticos, tomado Kiev, Minsk e Smolensk, e ameaçava Moscou e Leningrado. O Exército Vermelho parecia à beira do colapso. Em Tóquio, os defensores do ataque ao norte observavam os mapas da frente oriental com uma mistura de euforia e urgência. O momento de atacar era agora, antes que a URSS se recuperasse ou que a Alemanha vencesse sozinha.
Se o Japão esperasse demais, a União Soviética poderia ser derrotada sem que o Japão obtivesse qualquer benefício territorial. Pior ainda, se a Alemanha vencesse a guerra sem ajuda japonesa, o equilíbrio de poder no continente asiático seria completamente redefinido e o Japão poderia acabar em posição desvantajosa diante de uma Alemanha triunfante e expansionista. Os serviços de inteligência soviéticos haviam infiltrado eficazmente alguns círculos diplomáticos de Tóquio. O espião alemão Richard Sorge, que operava a partir da capital japonesa com uma rede de fontes que incluía contatos próximos ao governo, informou Moscou em outubro de 1941 que o Japão havia decidido não atacar a URSS naquele ano e que avançaria para o sul. Essa informação permitiu a Stalin transferir divisões da Sibéria para a frente ocidental, divisões que chegaram a tempo de participar da contraofensiva de dezembro diante de Moscou. Se o Japão tivesse atacado no momento em que os alemães ameaçavam a capital soviética, o resultado da guerra na Europa poderia ter sido diferente. O general Tomoyuki Yamashita, que havia viajado à Europa para observar as operações alemãs, retornou ao Japão convencido de que o exército imperial precisava de uma modernização radical de sua doutrina e equipamento antes de enfrentar o Exército Vermelho. Seus relatórios foram ignorados ou minimizados. A facção do Norte continuou pressionando pela decisão de atacar. Mas a mesma informação que aparentemente sustentava o ataque, a aparente fraqueza soviética diante do avanço alemão, também podia ser lida de forma inversa. Se o Exército Vermelho estava sendo destruído pelos alemães, então atacá-lo pelo leste seria lutar contra um cadáver, e os benefícios territoriais poderiam ser obtidos de qualquer forma por pressão diplomática após a vitória alemã. Outubro de 1941 trouxe notícias que mudaram o cálculo. O avanço alemão estagnou diante de Moscou. O general Inverno, que havia derrotado Napoleão, começou a se manifestar. As forças da Wehrmacht, projetadas para uma campanha de poucas semanas, não tinham equipamento adequado para combater em temperaturas de 40 graus negativos. E em dezembro de 1941, o Exército Vermelho lançou uma contraofensiva que empurrou os alemães para trás pela primeira vez. O cenário condicional que havia autorizado os preparativos do exército de Kwantung em julho, a derrota rápida da URSS pela Alemanha, não se concretizou. A condição para atacar não existia. E enquanto esse debate se prolongava em Tóquio, outra decisão já havia capturado toda a atenção do Estado-Maior e do gabinete. O ataque à frota americana em Pearl Harbor, planejado para dezembro de 1941. A escolha já havia sido feita. O Sul venceu por inércia. Em 7 de dezembro de 1941, a primeira onda de aviões da Marinha Imperial Japonesa atacou a base naval americana de Pearl Harbor, no Havaí. O almirante Isoroku Yamamoto havia concebido o ataque com precisão notável. 183 aeronaves de 6 porta-aviões destruíram ou danificaram seriamente 8 couraçados, afundaram 2 deles, destruíram quase 200 aviões e mataram mais de 2.400 soldados e civis americanos. Foi uma vitória tática impressionante. Mas mesmo antes que a fumaça se dissipasse sobre o porto, alguns observadores japoneses lúcidos entenderam o erro. O ex-presidente da Universidade Imperial de Tóquio, Onozuka Kiheiji, murmurou a um colega no refeitório da instituição quando chegaram as notícias. Isso significa que o Japão também está afundando. Não era uma premonição mística. Era o diagnóstico sóbrio de alguém que conhecia a capacidade industrial e demográfica dos Estados Unidos. O aço produzido anualmente pelos Estados Unidos era 10 vezes maior que o do Japão. A capacidade de produção de aeronaves era ainda mais desequilibrada. Yamamoto, que havia estudado em Harvard e sido adido naval em Washington, estava perfeitamente ciente de que o ataque a Pearl Harbor não destruiria a capacidade de guerra americana, mas a ativaria. Ele havia argumentado repetidamente contra a guerra com os Estados Unidos. Quando foi ignorado e recebeu a missão de planejar o ataque, elaborou o plano mais brilhante possível dentro de uma estratégia que considerava fundamentalmente errada. O próprio Yamamoto escreveu, antes do ataque, que poderia garantir 6 meses de estragos, mas não poderia garantir nada além disso. Ninguém no Estado-Maior pareceu considerar seriamente o significado dessa advertência.
Os primeiros 6 meses da Guerra do Pacífico foram uma sequência de vitórias japonesas que superou todas as expectativas, inclusive as dos próprios planejadores. Hong Kong caiu em 25 de dezembro de 1941. Manila, em 2 de janeiro de 1942. Singapura, a fortaleza inexpugnável do Império Britânico na Ásia, capitulou em 15 de fevereiro com 85 mil soldados se rendendo a uma força japonesa consideravelmente menor. Rangoon caiu em 8 de março. Os campos petrolíferos de Palembang, em Sumatra, foram capturados por paraquedistas japoneses antes que os holandeses pudessem destruí-los. Em 6 meses, o Japão construiu um perímetro defensivo que se estendia da Birmânia no oeste até as Ilhas Gilbert no leste e das Aleutas no norte até as fronteiras da Austrália no sul. Foi o maior império construído no menor tempo da história moderna. Era também completamente indefensável com os recursos disponíveis. A Batalha do Mar de Coral, em maio de 1942, deteve o avanço japonês em direção a Port Moresby, na Papua Nova Guiné, e foi a primeira batalha naval da história em que navios de superfície dos dois lados nunca se viram. Os porta-aviões operavam a centenas de quilômetros de distância e a aviação embarcada era a arma decisiva. O Japão perdeu o porta-aviões leve Shoho e sofreu danos graves em outros 2, o que teve consequências diretas na batalha seguinte. Midway, em junho de 1942, foi o ponto de inflexão. Yamamoto planejou uma operação em grande escala para atrair a frota americana para uma batalha decisiva perto do atol de Midway, destruí-la e estabelecer a supremacia naval japonesa no Pacífico Central. Os serviços de inteligência americanos haviam decifrado os códigos navais japoneses e conheciam o plano. Em 4 dias de combate, o Japão perdeu 4 porta-aviões de ataque, os mesmos que haviam participado de Pearl Harbor, junto com seus pilotos e mecânicos mais experientes. A Marinha Imperial nunca se recuperou dessa perda. Guadalcanal, o primeiro recuo. Quando, em agosto de 1942, os fuzileiros navais americanos desembarcaram em Guadalcanal, nas Ilhas Salomão, e capturaram o aeródromo que os japoneses estavam construindo, Tóquio inicialmente interpretou a operação como um ataque menor que seria repelido em poucos dias. A verdade era que Guadalcanal inaugurava a contraofensiva aliada que não pararia até Tóquio. A campanha de Guadalcanal durou 6 meses e consumiu recursos japoneses que o Império não podia repor. O problema não era apenas a derrota tática, era a natureza da guerra de desgaste que os Estados Unidos estavam impondo. Cada navio afundado, cada avião abatido, cada piloto morto representava uma perda que a indústria e as academias militares japonesas não conseguiam compensar na velocidade necessária. Os Estados Unidos, por outro lado, com uma economia que havia se tornado o maior aparato industrial de guerra da história, conseguiam substituir quase qualquer perda. As batalhas navais noturnas em torno das Ilhas Salomão mostraram que os japoneses tinham superioridade tática em combate noturno, especialmente com seus torpedos de longo alcance tipo 93 de oxigênio. Mas essa superioridade não conseguia compensar uma inferioridade estratégica crescente. O Japão vencia muitos dos combates individuais, mas perdia a campanha como um todo. O Expresso de Tóquio, nome dado pelos fuzileiros americanos aos contratorpedeiros japoneses que atravessavam o Estreito da Nova Geórgia à noite para abastecer a guarnição de Guadalcanal, era em si uma confissão da fragilidade da posição japonesa. Manter tropas em combate numa ilha exigia suprimentos contínuos. Cada contratorpedeiro usado para transportar arroz e munição era um contratorpedeiro que não podia ser usado para combate. E cada tonelada de suprimentos arriscada nessas travessias noturnas era uma tonelada que a cadeia logística do Império não tinha em excesso. No início de 1943, o Japão evacuou Guadalcanal em segredo, uma operação executada com notável habilidade, mas que não podia ocultar o que era: o primeiro recuo estratégico japonês da guerra. O perímetro defensivo começava a encolher. Enquanto isso, na Manchúria, o exército de Kwantung continuava esperando a ordem que nunca chegaria. A perda de Guadalcanal também teve consequências psicológicas no alto comando. Foi o primeiro momento em que alguns oficiais japoneses começaram a considerar em privado a possibilidade de que a guerra poderia não ser vencida. Essa dúvida, porém, não produziu uma mudança de política.
O sistema de tomada de decisões japonês não tinha mecanismos para processar a admissão de fracasso estratégico sem gerar uma crise institucional que ninguém estava disposto a provocar. A máquina continuou avançando pela inércia, transformando cada novo desastre em argumento para um maior comprometimento, e não para recuar. Enquanto a guerra no Pacífico consumia porta-aviões, aviões e pilotos a um ritmo insustentável, o exército de Kwantung permanecia na Manchúria, formalmente preparado para a guerra contra a URSS, mas na prática imobilizado pela espera de condições que nunca chegavam. Era a maior concentração de força terrestre do Império, 700 mil homens em 1941, um número impressionante no papel. No entanto, a realidade do exército de Kwantung foi se deteriorando ao longo da guerra. À medida que as necessidades no Pacífico se tornavam mais urgentes, unidades de elite foram transferidas para outros teatros. Soldados experientes foram substituídos por recrutas de menor qualidade. Equipamentos pesados foram redistribuídos. Em 1944, o exército de Kwantung era uma sombra do que havia sido. Ainda numeroso no papel, mas com capacidade de combate real muito inferior à nominal. Essa degradação silenciosa tinha uma lógica própria. O Japão nunca poderia atacar a URSS se não tivesse a iniciativa no Pacífico. E para recuperar a iniciativa no Pacífico, precisava das tropas e do equipamento que estava mantendo na Manchúria. Era um dilema circular sem solução dentro dos recursos disponíveis. A paradoxal situação do exército de Kwantung ilustra melhor do que qualquer outro fator o impasse estratégico em que o Japão se encontrava. Era um exército grande demais para ser ignorado, mas necessário demais em outros teatros para ser reforçado. Foi sendo degradado silenciosamente, peça por peça, até se tornar uma força que ainda aparecia nos organogramas do Estado-Maior com números impressionantes, mas que na prática já não tinha a capacidade ofensiva que esses números sugeriam. Enquanto isso, a União Soviética, que formalmente mantinha o pacto de neutralidade com o Japão, observava o colapso japonês no Pacífico com interesse crescente. Stalin nunca considerou o pacto permanente. Era uma ferramenta tática que perderia utilidade no momento em que a derrota japonesa fosse um fato consumado. Na Conferência de Yalta, em fevereiro de 1945, Stalin prometeu a Roosevelt que a URSS entraria em guerra contra o Japão 90 dias após a derrota da Alemanha, em troca de concessões territoriais significativas no Extremo Oriente. A metade norte de Sakhalina, as Ilhas Kurilas, direitos portuários na Manchúria e reconhecimento da influência soviética na Mongólia Exterior. Era, em essência, a recuperação do que a Rússia havia perdido em 1905. Há uma pergunta que atravessa todo esse processo e é mais difícil de responder do que a questão puramente militar. Por que o Estado japonês, que tinha capacidade militar e vontade política para atacar a URSS, foi incapaz de tomar essa decisão no momento em que ela teria sido mais eficaz no verão ou outono de 1941? A resposta está na estrutura de tomada de decisão japonesa, profundamente disfuncional. Exército e Marinha eram instituições separadas, com culturas organizacionais distintas, interesses burocráticos divergentes e canais de comunicação com o governo civil frequentemente fragmentados. O Exército queria avançar ao norte, a Marinha queria avançar ao sul. Nenhum conseguia impor sua visão ao outro. O resultado foi uma política de compromisso que tentava fazer ambas as coisas ao mesmo tempo e acabava não realizando nenhuma delas de forma eficaz. A cultura de honra militar japonesa, profundamente influenciada pela tradição do Bushido, tornava a retirada ou a negociação politicamente equivalente ao suicídio. Admitir que a guerra na China havia sido um erro exigiria reconhecer publicamente o fracasso, algo que o sistema de valores do exército imperial não conseguia processar. Assim, a guerra na China não podia terminar, só podia se expandir na esperança de que uma escalada suficiente acabasse levando à vitória. O sistema político do Japão da era Meiji tardia e Taisho havia criado estruturas constitucionais que davam enorme autonomia às forças armadas em relação ao poder civil. Exército e Marinha respondiam diretamente ao imperador, não ao gabinete. O ministro do Exército precisava ser um general em serviço ativo, o que permitia ao Exército derrubar governos simplesmente retirando seu ministro sem substituição.
Nenhum governo podia sobreviver sem cooperação militar. Isso tornava impossível qualquer política civil que contrariasse os interesses fundamentais das Forças Armadas. O sistema de decisão por consenso, o Rinji-Shō, exigia que praticamente todas as decisões passassem por uma cadeia de aprovação em que qualquer instância podia bloquear, mas nenhuma podia impor. Era eficiente em tempos de paz, mas devastador em tempos de guerra. Quando a situação mudava mais rápido do que o sistema podia processar, as decisões chegavam tarde demais, ou não chegavam. O próprio Yamamoto, consciente da fragilidade estrutural da posição japonesa, planejou o ataque a Pearl Harbor esperando que a destruição da frota do Pacífico obrigasse os Estados Unidos a negociar enquanto o Japão ainda tivesse vantagem. Era uma aposta gigantesca baseada na expectativa de que os americanos responderiam ao choque com pragmatismo em vez de determinação. Desde o início era uma aposta mal calculada. As Ilhas do Inferno, o desgaste calculado. A partir de 1943, a Guerra do Pacífico assumiu uma forma que os planejadores japoneses de 1941 jamais haviam previsto. Uma sequência interminável de batalhas insulares em que as guarnições japonesas, presas em ilhotas de coral ou selvas densas, lutavam até o último homem contra forças anfíbias americanas com uma superioridade esmagadora de meios. Tarawa, em novembro de 1943, foi a primeira demonstração em larga escala da magnitude do problema. O atol, defendido por 4.700 fuzileiros navais japoneses com posições de concreto e artilharia costeira, custou 1.400 mortos americanos em 76 horas. Mas, ao final, dos 4.700 defensores, apenas 17 sobreviveram. Era uma relação de baixas catastrófica para o Japão. Os americanos substituíam suas perdas, os japoneses não podiam substituir as suas. Saipan, em junho de 1944, foi pior. As Ilhas Marianas estavam dentro do alcance dos novos bombardeiros B-29, e sua captura significava que o território japonês metropolitano ficava exposto a ataques diretos. O primeiro-ministro Tojo renunciou após a queda de Saipan, reconhecendo implicitamente que a estratégia de guerra havia fracassado. Peleliu, em setembro de 1944, introduziu uma inovação tática japonesa que tornaria as batalhas seguintes ainda mais custosas. Em vez de defender as praias, as forças japonesas se retiravam para sistemas de cavernas e túneis no interior, transformando cada ilha em um labirinto de resistência que precisava ser reduzido caverna por caverna. Era uma tática que maximizava as baixas do atacante, mas que, diante da superioridade material esmagadora dos Estados Unidos, só podia atrasar o desfecho, não evitá-lo. O Golfo de Leyte, em outubro de 1944, foi a tentativa japonesa de deter o desembarque nas Filipinas por meio da concentração de quase toda a frota de superfície restante. Foi a maior batalha naval da história em termos de tonelagem envolvida e terminou em derrota completa para o Japão. A Marinha Imperial perdeu 3 couraçados, 4 porta-aviões e 10 cruzadores, entre outros navios. Depois de Leyte, o Japão já não possuía uma força naval capaz de desafiar o controle americano do Pacífico. Foi também nessa fase da guerra que surgiu uma tática que sintetizava com precisão sombria o desespero do momento: os kamikaze. Os aviões suicidas, pilotados por jovens que sacrificavam suas vidas ao se lançar contra navios americanos, eram a resposta japonesa à impossibilidade de competir em termos convencionais com uma força naval capaz de repor suas perdas indefinidamente. Era uma tática que causava danos reais, afundou ou danificou dezenas de navios aliados, mas também representava o reconhecimento tácito de que o Japão havia perdido a capacidade de lutar em igualdade de condições. Iwo Jima, em fevereiro de 1945, e Okinawa, em abril, confirmaram o padrão. Iwo Jima, uma ilha vulcânica de apenas 21 km², custou 6.800 fuzileiros navais mortos e mais de 20 mil feridos. A guarnição japonesa de 21 mil homens foi praticamente aniquilada. Okinawa, a maior batalha da Guerra do Pacífico, custou 12 mil mortos americanos e 100 mil japoneses entre militares e civis, sem contar os suicídios em massa de civis okinawanos que haviam sido convencidos de que a rendição era pior do que a morte.
Enquanto Iwo Jima e Okinawa se transformavam em matadouros, o exército de Kwantung, na Manchúria, continuava sua degradação silenciosa. Unidades de elite haviam sido enviadas ao Pacífico. Substituições eram compostas por soldados jovens e sem experiência de combate. Equipamentos pesados foram transferidos para teatros mais urgentes. O exército que, em julho de 1941, havia mobilizado 700 mil homens para se preparar para atacar a URSS em 1945, era, em termos de capacidade real de combate, uma fração do que fora. A ironia era amarga. O Japão manteve na Manchúria, ao longo de toda a guerra, um exército cuja principal razão de existência, a defesa contra a URSS, nunca se concretizou porque o Japão nunca a atacou. E quando a ameaça soviética finalmente se materializou, o exército já não tinha capacidade para resistir. Em 8 de agosto de 1945, 2 dias após o bombardeio atômico de Hiroshima, e exatamente quando expiravam os 90 dias prometidos a Roosevelt em Yalta, a União Soviética declarou guerra ao Japão. A ofensiva soviética na Manchúria foi uma demonstração do que o Exército Vermelho havia aprendido em 4 anos de guerra contra a Alemanha. A guerra de manobra mecanizada em larga escala. 1,5 milhão de soldados soviéticos avançaram por 3 eixos simultâneos, envolvendo e destruindo as posições japonesas antes que pudessem se organizar para resistir. Em 8 dias, o exército de Kwantung colapsou. Foi a revanche de Nomonhan, multiplicada por 10, e chegou tarde quando a guerra já estava essencialmente decidida por outros meios. Mais de 500 mil soldados japoneses capturados pelos soviéticos na Manchúria foram enviados para campos de trabalho na Sibéria, onde muitos morreriam nos anos seguintes. Para os que sobreviveram, a experiência siberiana, exatamente o cenário que o exército de Kwantung havia esperado impor à URSS durante anos, tornou-se seu destino final. O dado tem uma eloquência particular. O exército, que passou uma década planejando a conquista da Sibéria, terminou com seus sobreviventes trabalhando nas mesmas estepes siberianas como prisioneiros de guerra. A história nem sempre é tão literal em suas ironias, mas neste caso foi. O fator humano e o colapso industrial. Por trás das grandes decisões estratégicas sempre há pessoas concretas cujas ambições, medos e leituras do mundo moldam o rumo dos estados. A questão de se o Japão atacaria ou não a URSS não foi apenas uma abstração de planejadores anônimos. Teve protagonistas identificáveis cujas trajetórias ajudam a entender por que as coisas aconteceram como aconteceram. O general Ishiwara Kanji, um dos arquitetos do incidente da Manchúria de 1931, desenvolveu uma teoria da guerra final entre Japão e Estados Unidos que influenciaria uma geração inteira de planejadores. Para Ishiwara, a Manchúria era a base industrial, a partir da qual o Japão acumularia o poder necessário para o grande confronto final com o Ocidente. A URSS era, nesse esquema, um obstáculo a ser neutralizado antes desse confronto definitivo, mas não o adversário principal. Paradoxalmente, foi Ishiwara quem mais se opôs à escalada da guerra na China após 1937, argumentando que a aventura chinesa consumia os recursos necessários para o plano de longo prazo. Seus superiores o ignoraram. Ele foi afastado de suas funções e marginalizado. O general Tojo Hideki, que se tornaria primeiro-ministro em outubro de 1941, representava o polo oposto dentro do exército. Era um administrador militar metódico e ferozmente leal ao sistema institucional, mas não um estrategista de longo prazo. Para Tojo, disciplina e determinação eram os valores supremos. Suas respostas aos estadistas que expressavam dúvidas sobre a viabilidade da guerra se resumiam invariavelmente à mesma fórmula: confiar no governo. Não era uma resposta estratégica. Era a evasão de alguém que havia decidido que a guerra era inevitável e que qualquer análise contrária era, no fundo, uma forma de traição. O espião Richard Sorge merece menção especial por sua influência direta na decisão soviética de transferir tropas da Sibéria para o fronte ocidental.
Sorge era um comunista alemão que operava em Tóquio sob a cobertura de jornalista do Frankfurter Zeitung e havia penetrado os círculos mais próximos da embaixada alemã no Japão. Sua principal fonte era Hotsumi Ozaki, um jornalista japonês com acesso às deliberações do governo. Em outubro de 1941, Sorge informou Moscou de que o Japão não atacaria a URSS naquele ano. Essa informação permitiu a Stalin ordenar a transferência de 25 divisões siberianas para o fronte ocidental. Essas divisões, equipadas para o inverno extremo, foram decisivas na defesa de Moscou. Sorge foi preso no mesmo mês pela polícia japonesa, julgado e executado em 1944. Só décadas depois, a URSS o reconheceria como herói. O almirante Yamamoto representa talvez o caso mais trágico de lucidez ignorada de toda a guerra. Ele compreendia com precisão o que a guerra contra os Estados Unidos significava e sabia que o Japão não poderia vencê-la. Projetou Pearl Harbor como um golpe que forçaria negociações, não como o início de uma vitória definitiva. Foi abatido por caças americanos em abril de 1943, quando seu avião foi interceptado graças a informações de inteligência sobre seu itinerário, os mesmos códigos que haviam sido quebrados antes de Midway. Morreu sabendo que a guerra que tentara evitar estava se desenrolando exatamente como previra. À medida que a guerra avançava, a diferença entre a capacidade industrial japonesa e a americana tornava-se irreversível. Em 1944, os Estados Unidos produziram quase 100 mil aviões militares. O Japão produziu menos de 30 mil, e a qualidade média dessa produção era inferior à do ano anterior, porque a escassez de materiais e a perda de trabalhadores qualificados estavam degradando a manufatura. Os porta-aviões eram ainda mais difíceis de repor. Construir um porta-aviões de ataque exigia anos, grandes quantidades de materiais e técnicos especializados que não podiam ser formados rapidamente. O problema do petróleo, que havia sido o gatilho da guerra ao sul, não se resolveu nem mesmo com a conquista das Índias Orientais holandesas. Os campos petrolíferos foram capturados em grande parte intactos graças à velocidade dos ataques japoneses. Mas refinar esse petróleo, transportá-lo ao Japão e distribuí-lo às unidades combatentes exigia um sistema de petroleiros e rotas marítimas que os submarinos americanos foram desmantelando sistematicamente ao longo de 1943 e 1944. O serviço de submarinos da Marinha Americana, que no início da guerra tinha problemas graves com torpedos defeituosos e táticas conservadoras, foi sendo corrigido progressivamente e, em 1944, tornou-se a maior ameaça ao comércio marítimo japonês. Os submarinos afundaram mais de 2/3 da tonelagem mercante japonesa ao longo da guerra. As refinarias das Índias Orientais produziam petróleo, mas esse petróleo não chegava aos aviões nem aos navios de guerra. No início de 1945, muitas instalações industriais japonesas haviam esgotado completamente suas reservas de petróleo. A cadeia do colapso material era circular e autorreforçada. Sem petróleo, os aviões não podiam voar para proteger os comboios. Sem proteção aérea, os comboios eram afundados por submarinos. Sem comboios, o petróleo das Índias Orientais não chegava ao Japão. Sem petróleo no Japão, a indústria paralisava e os aviões não podiam ser produzidos nem utilizados. O Império havia conquistado o petróleo de que precisava, mas não conseguia transportá-lo até onde era necessário. A vida cotidiana no Japão refletia esse colapso com uma fidelidade que nenhum relatório militar conseguia ocultar. Em 1944, a ração de arroz por pessoa havia caído a níveis que provocavam desnutrição crônica em amplos setores da população. Substitutos de petróleo para uso civil, incluindo óleo de pinho extraído de raízes por trabalho manual, eram tão ineficientes que não compensavam nem uma fração do que faltava. Os trens circulavam com atrasos acumulados porque o carvão era escasso. As fábricas de armamentos recebiam eletricidade apenas em horários limitados, porque as usinas termoelétricas não tinham combustível suficiente. Uma economia que, em 1941, era capaz de construir porta-aviões em ritmo contínuo, estava, em 1944, desmontando portas de bronze de templos para obter metal para fabricar cartuchos de munição.
A situação do exército de Kwantung, na Manchúria, refletia essa realidade de forma clara. Ao longo de 1944, os comandantes recebiam de Tóquio comunicações que reduziam progressivamente suas dotações de combustível, munição e equipamentos de reposição. Não era uma decisão tática consciente, era o resultado de um sistema logístico sendo estrangulado pelas extremidades. O exército, que supostamente vigiava a fronteira com a URSS, estava literalmente ficando sem suprimentos para combater. A grande ironia é que, se o Japão tivesse atacado a URSS em 1941, com os recursos que ainda possuía naquele momento, as chances de sucesso teriam sido muito maiores do que em qualquer momento posterior. A janela de oportunidade e a janela de capacidade nunca coincidiram. As campanhas de bombardeio estratégico dos B-29 sobre o Japão a partir de novembro de 1944 adicionaram uma nova dimensão à catástrofe. O general Curtis LeMay alterou em março de 1945 a doutrina de bombardeio de precisão em alta altitude para bombardeio incendiário noturno de baixa altitude contra cidades. As cidades japonesas, construídas predominantemente em madeira, queimavam como palha. No ataque de 9 de março de 1945 a Tóquio, 133 B-29 lançaram quase 2.000 toneladas de bombas incendiárias e mataram entre 80.000 e 100.000 civis em uma única noite. Antes do fim da guerra, mais de 60 cidades japonesas haviam sido parcial ou totalmente destruídas por ataques incendiários. A longa sombra das decisões. A derrota em Nomonhan, em 1939, demonstrou que a guerra contra a URSS não seria a campanha rápida que os Falcões do Norte imaginavam. A tecnologia e a doutrina soviéticas eram superiores em aspectos cruciais. Uma guerra contra a URSS exigia uma modernização do exército que os orçamentos de guerra na China tornavam impossível. A lição de Nomonhan foi compreendida corretamente em sua dimensão tática. O exército japonês não estava pronto para essa guerra naquele momento. Mas em vez de produzir uma reforma que o tornasse capaz no futuro, a derrota apenas adiou a decisão sem alterar a estrutura do problema. O pântano chinês absorveu sem solução de continuidade os recursos humanos e materiais que seriam necessários para outra guerra de grande escala no norte. Não era possível sustentar simultaneamente ambas as guerras com os recursos disponíveis. Quando o dilema se colocou em termos de escolha, a guerra na China tinha uma inércia institucional e política que nenhum governo conseguia deter. Reconhecer que a guerra na China era um fracasso teria implicado responsabilizar aqueles que a iniciaram e a escalaram, e isso era algo que o sistema de poder japonês era estruturalmente incapaz de fazer. O embargo petrolífero de 1941 fez com que a única opção estratégica viável para a sobrevivência econômica do Império fosse avançar para o sul, onde estavam os campos petrolíferos das Índias Orientais holandesas. O norte não oferecia petróleo. Sem petróleo, a guerra na China terminaria antes que a guerra no norte pudesse começar. A oportunidade de 1941, quando o Exército Vermelho parecia à beira do colapso sob a ofensiva alemã, foi real, mas fugaz. Quando o Japão finalmente decidiu esperar para ver como a situação evoluiria antes de se comprometer, a janela se fechou. A frente oriental se estabilizou e a possibilidade de uma vitória rápida contra uma URSS desorganizada desapareceu com ela. Não há como saber com certeza o que teria acontecido se o Japão tivesse atacado em agosto de 1941, quando Zhukov e suas divisões do Extremo Oriente ainda estavam na Manchúria e ainda não tinham sido transferidas para o fronte ocidental. É um dos contrafactuais mais fascinantes da guerra. A estrutura de tomada de decisões japonesa, fragmentada entre um exército que queria o norte, uma marinha que queria o sul, um governo civil com autoridade limitada e um sistema cultural que penalizava a admissão de erros e mudanças de rumo, tornou impossível a coordenação necessária para uma decisão estratégica tão radical quanto abandonar um programa de guerra em curso e iniciar um conflito completamente diferente. O Pacto de Neutralidade com a URSS de abril de 1941 foi nesse contexto a solução pragmática para um problema insolúvel.
O Japão não podia atacar o norte porque estava comprometido no sul, e não podia se comprometer totalmente no sul enquanto o norte permanecesse uma ameaça potencial. O pacto não resolveu a contradição, apenas a congelou temporariamente. E esse congelamento acabou se tornando permanente, porque enquanto durou o pacto, o Japão foi se esgotando no Pacífico, até o ponto em que reativar a frente norte se tornou materialmente impossível. Quando o congelamento terminou em agosto de 1945, não foi o Japão que atacou a URSS, mas a URSS que atacou o Japão. E o exército que havia esperado durante 4 anos na Manchúria, mantendo a ilusão de que um dia chegaria a ordem de avançar para o norte, encontrou-se sem meios para resistir à avalanche que vinha do oeste. A história de por que o Japão não atacou a URSS é, no fundo, a história de um império que nunca conseguiu escolher entre suas ambições. Queria a China, queria a Sibéria e queria o Pacífico. A realidade de seus recursos não permitia que tivesse nenhum dos 3 de forma duradoura. A lógica dessa contradição terminou nas chamas de Hiroshima e Nagasaki, e nos 4 milhões de soldados japoneses que, em agosto de 1945, se renderam a adversários a quem haviam desafiado em demasiadas frentes ao mesmo tempo. Existe também uma dimensão menos explorada nessa análise. A questão do que teria acontecido se o Japão tivesse atacado a URSS no verão de 1941, em vez de avançar para o Pacífico. É um contrafactual especulativo, mas não trivial. Nesse cenário hipotético, o Japão teria concentrado suas forças terrestres contra uma URSS já semi-paralisada pela ofensiva alemã, teria avançado em direção ao Lago Baikal ou além e teria evitado o conflito com os Estados Unidos por anos ou talvez de forma permanente. Mas esse cenário exigia que o Império renunciasse aos campos petrolíferos do Sudeste Asiático e aceitasse o estrangulamento econômico gradual imposto pelo embargo petrolífero. Sem petróleo para seus navios e aviões, o Japão não poderia sustentar nem mesmo essa guerra norte por mais do que alguns meses. O nó górdio que ninguém em Tóquio conseguiu cortar era, em última instância, energético. A guerra contra a URSS exigia não atacar os Estados Unidos. Não atacar os Estados Unidos exigia aceitar o embargo petrolífero. Aceitar o embargo petrolífero significava a paralisia econômica e militar em um horizonte de 2 anos. A única saída do embargo era conquistar o petróleo do Sudeste Asiático. Conquistar o Sudeste Asiático inevitavelmente provocava os Estados Unidos, e atacar os Estados Unidos tornava impossível a guerra contra a URSS, porque os recursos simplesmente não eram suficientes para ambas simultaneamente. A URSS, em um sentido completamente involuntário, foi salva pelo petróleo das Índias Orientais holandesas. Se essas reservas não existissem, ou se o embargo americano não tivesse forçado o Japão a buscá-las, a lógica interna do Estado-Maior japonês poderia ter produzido, por fim, a decisão de atacar o norte. O fato de Moscou não ter caído sob o peso combinado da Wehrmacht pelo oeste e do Exército Imperial pelo leste é um dos acidentes da história que mudaram o mundo. E esse acidente tem sua origem, entre outras causas, no subsolo de Bornéu e Sumatra. Em definitiva, a pergunta sobre por que o Japão nunca atacou a URSS não tem uma resposta única, mas uma constelação de respostas que se iluminam mutuamente. A derrota militar de Nomonhan, o pântano chinês sem saída, a armadilha energética do embargo petrolífero, a oportunidade de Barbarossa que se fechou antes de ser aproveitada, a disfunção institucional de um Estado incapaz de escolher entre suas próprias ambições e, finalmente, o esgotamento progressivo no Pacífico que deixou o exército de Kwantung como uma guarda de honra esvaziada de conteúdo real. Nenhuma dessas causas, isoladamente, explica tudo. Juntas, elas formam a resposta completa a uma das grandes questões da Segunda Guerra Mundial.